Olá, caros alunos! Estamos de volta. Agora iremos continuar o nosso estudo a partir do conhecimento das classificações orçamentárias das receitas e das despesas públicas. Conceituamos receita pública no livro denominado Lei 4.320 de 64, comentada, no qual é definido receita pública como Receita pública, um conjunto de ingressos financeiros com fontes e fatos geradores próprios e permanentes, oriundos da ação e de atributos inerentes à instituição. É isso aí, pessoal. E acrescentamos que a receita pública, ao integrar o patrimônio na qualidade de elemento novo, produz-lhe acréscimos, sem contudo gerar obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros. Receita orçamentária é representada pelo conjunto de ingressos ou embolsos de recursos financeiros nos cofres públicos, a ser aplicada na aquisição de meios, bens e serviços, visando financiar a prestação de serviços públicos à coletividade. Essa aplicação requer autorização legal, que é materializada na lei orçamentária. Receita extra-orçamentária. Recursos financeiros que ingressam nos órgãos públicos e não podem ser aplicados por eles. Então, esses recursos têm caráter temporário e devem ser devolvidos. É o caso dos recebimentos de depósitos bancários, efetuados por prestadores de serviços, como garantias de contratos, depósitos de terceiros, salários não reclamados, consignações a pagar. Porém, sempre representarão um passivo financeiro a ser restituído ao seu verdadeiro proprietário em momento oportuno. Vejamos agora as classificações da receita orçamentária, que se divide em uma classificação clássica e em outra em relação à natureza da receita. A classificação clássica se divide em receitas originárias, que são aquelas obtidas da utilização ou exploração do patrimônio público, isso mesmo, e resulta da venda de produtos ou serviços que são colocados à disposição dos usuários ou da seção remunerada de bens e valores. Já as receitas derivadas são aquelas obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva e que podem ocorrer mediante a arrecadação de tributos e multas. A classificação econômica ou quanto à natureza podem ser receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são aquelas receitas que podem ser usadas livremente em relação às despesas. São as receitas tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. As receitas de capital são aquelas que somente podem ser utilizadas em face de uma despesa de capital. São as receitas de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e transferência de capital e outras receitas de capital. De acordo com o Manual da Receita Nacional, a Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento e Finanças 03 de 2008, frente à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos aos cofres públicos, o Código Identificador da Natureza da Receita ele é desmembrado em níveis. Dessa forma, na elaboração do orçamento público, a codificação econômica da receita orçamentária é composta nos seguintes níveis. Primeiro nível, categoria econômica. Segundo nível, origem. Terceiro nível, espécie. Quarto nível, rubrica. Quinto nível, alínea. E sexto nível, subalínea. Vejamos agora as etapas e estágios da receita orçamentária. O primeiro estágio diz respeito ao planejamento e à contratação, tratando da previsão do orçamento. O segundo estágio diz respeito à execução,
onde corresponde ao lançamento, à arrecadação e ao recolhimento. O terceiro estágio diz respeito ao controle e avaliação e está relacionado à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial. Estudaremos agora a despesa pública, que corresponde aos gastos que o governo realiza para se desincumbir de suas funções no atendimento das necessidades da população, quanto à defesa nacional, à segurança pública, à justiça, à saúde, à educação, ao transporte e ao trabalho, à habitação e ao saneamento, enfim, a todos os serviços oferecidos à sociedade. Esses gastos necessariamente exigem dispêndios financeiros e autorização na lei de orçamento. Por isso, são chamados de gastos orçamentários. Vejamos a classificação da despesa pública em relação ao orçamento, que pode ser despesa orçamentária, que é aquela executada por uma entidade pública e que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da lei orçamentária anual ou através de créditos adicionais, pertencendo ao exercício financeiro da emissão do respectivo empenho. Já a despesa extra-orçamentária, ela ocorre quando determinado recurso financeiro ingressa nos órgãos públicos de forma extra-orçamentária, representando o ingresso extra-orçamentário, como já definimos, e como é o caso do recebimento de depósito de terceiros. A devolução ao seu proprietário se dará sob a forma de dispêndio extra-orçamentário. A classificação da despesa orçamentária ocorre em relação à categoria econômica ou natureza da despesa, sendo as despesas orçamentárias correntes, que classificam-se nessa categoria, todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, e as despesas orçamentárias de capital, que aí classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Agora vamos às etapas e estágios da despesa orçamentária. O primeiro estágio diz respeito ao planejamento, que corresponde à fixação dos gastos no orçamento, descentralização de créditos orçamentários e programação orçamentária e financeira, e a parte da licitação. O segundo estágio diz respeito à execução. Esta é a fase operacional da despesa, através do empenho, da liquidação e do pagamento. O terceiro estágio diz respeito ao controle e avaliação, correspondendo à parte da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial. Foi muito bom estar com vocês. E o tema da próxima aula é objeto e finalidades da contabilidade pública, através dos seus subsistemas. Fiquem com Deus.